Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Então, nós vamos continuar a nossa 12ª semana. Hoje estamos aqui na sexta-feira, dia 28 de maio ainda. Então, nós vamos aqui para a nossa aula 2, em Matemática no livro História e Geografia impressa. Então, no livro de Matemática, iniciando pela página 18, nós vamos comparar e ordenar os números, tá? Organizar a ordem deles e compará-los. Nós temos aqui uma tabela, vocês estão vendo? Uma tabela com a quantidade de automóveis de algumas cidades. Aí no livro de vocês vai estar mais nítido do que aqui. Então nós temos aqui números, né, que mostram a quantidade de cada cidade do número de automóveis. E aí no caso vocês vão dar uma lidinha nessa parte aqui, que é só para pensar, a letra A e B ali, ó. Em qual desses municípios há menor número de automóveis? Como é que você pensou sobre isso? Essa parte aqui é só para pensar mesmo, tá? Você vai observar a tabela e procurar saber qual é o número menor. Nós sempre fazemos isso olhando a casa maior dele, né, no caso. Lembre-se que o número cresce da direita para a esquerda, não é isso que a gente sempre fala? Começa lá na unidade simples. Então, a casa maior que ele chegou, como a dezena de milhar, por exemplo, é ela que vai me mostrar se o número é maior que outro ou não, né? E se for igual, nós já vamos ver como fazer. Aqui abaixo, ó, mostra como essa menina, a Ana, ela fez para comparar esses números aí e encontrar o menor. O que ela fez? Observe na tabela aí, ó. Ela pegou e comparou sempre por onde a gente lê o número, tá? Por que por onde a gente lê o número? A gente começa a ler o número aqui. Aqui é a casa onde ele chegou mais à frente, de valor maior, certo? Porque quando o número começa por aqui, ele tem um valor menor. Aí ele vai crescendo para cá, certo? Então isso significa que a casa maior dele é essa casa aqui, onde nós começamos a ler o número. E é aqui que eu vou comparar. Só que o número que está nesses dois aqui são iguais, não dá para comparar quando é igual. Lembra? Igual quando a gente faz ordem alfabética, quando é igual não dá para comparar. Então o que eu faço? Simples, eu vou comparar a próxima casa aqui, que é a unidade de milhar. A unidade de milhar, ela é diferente. Esse número aqui tem o 3, né? E esse número aqui tem o 1. Qual que é maior? O 3, né? Então, isso significa que esse número de cima aqui, ó, ele é maior. Porque aqui é igual, mas aqui ele é maior, ó, certo? Então, você vai voltando para a unidade, né? Você vai na direção da unidade simples, que aí você vai vendo quais são maiores, se as casas forem iguais. Agora, se ela tivesse a dezena de milhar já igualzinha, não fosse igualzinha, fosse diferente, a maior na dezena de unidade já me diria qual número é maior, certo? E assim ela descobriu, comparou os números e conseguiu descobrir. Aí ela mostra isso na outra parte aqui, ó, né? Que o 3 é maior que o 1, então o número de cima, ele é maior. Aí aqui essa parte é para completar, tá? Aquela parte lá é para ler e essa parte aqui você vai completar. Ela diz assim, ó, os números 13.452 e 11.938 tem o quê? A dezena de milhar deles é igual. Qual que é a dezena de milhar deles? 1, né? Comparando as unidades de milhar. Agora vamos comparar as unidades de milhar, certo? As unidades de milhar. Nós temos um tantantã que é maior que o tantantã. Quem é esse tantantã? É o 3 aqui, que é maior que o 1, certo? Então, o número, qual é o número? O número 13.452 é maior, no caso, que 11.938, que é o que está sendo falado aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo? Ó. Usando o símbolo maior que, escrevemos 13.452 maior que 11.000, né? 939. Aqui no caso, você usa esse símbolo maior e menor, é muito simples, ó. Ele vai ficar aberto aqui para o início, é maior. Ele foca ele com esse lado aqui.
ele com esse lado aqui, ó, fechado, ele é menor. Ou você pode pensar também assim, a boquinha aqui, como se fosse uma boquinha isso aqui, né? Isso aqui é como se fosse uma boquinha. A boquinha para o lado onde ele está aberto é para onde ele é maior, certo? A boquinha para o lado onde ele estiver aberto é para onde ele vai ser maior. Então, no caso aqui ele está, ó, aberto para onde? Para cá. Então, esse aqui é o maior. Aí a gente lê maior. Se tivesse ao contrário, assim, eu leria menor, porque a boquinha está fechada para esse lado aqui, então é menor, certo? Então, desta forma, vamos observando casa por casa e conseguimos saber qual número é maior e qual número é menor. Tendo feito essas comparações, vocês vão continuar comparando as informações desta tabela aqui, tá? Vocês vão pegar as informações dessas tabelas e vão responder a página 19. Aqui no exercício 2, por exemplo, na letra A e na letra B, está pedindo para você comparar a quantidade de automóveis de alguns municípios. Por exemplo, comparar Caruaru com Arco Verde. Qual seria a maior? Tá? Aí você vai dizer para mim qual que é maior. E vai explicar como é que você conseguiu identificar qual é o maior. Aí qual foi a casa que você teve que observar, certo? Foi a dezena de milhar ou foi a unidade de milhar? Lembrando que se a dezena de milhar for igual, aí não dá para comparar. Eu vou ter que observar qual? Eu vou observar a próxima, a unidade de milhar. Então você vai me dizer aqui qual foi que você conseguiu observar para saber qual era menor e qual era maior. A mesma coisa você vai fazer na letra B, só que com outros municípios. Você vai observar Cabo de Santo Agostinho, né? E Camaragibe, aqui, ó. Você vai observar esses dois. Qual dos dois tem a quantidade de automóveis maior? E vai me responder qual dos dois. Como é que você identificou? Você identificou usando a dezena de milhar ou a unidade de milhar? Qual foi a que foi comparada? Certo? Você vai me explicar aqui. A número 3, você vai usar o símbolo maior ou menor que. Lembrando-se que você vai ler sempre o que está aqui, ó, é ele que você vai observar se ele vai ser menor ou maior, certo? Boquinha aberta para cá é maior, fechou para cá, né, ó, menor. Então você vai colocar, por exemplo, essa letra A, vamos fazer aqui, ó. 53.985, 63.985. Olha, são bem parecidos em algumas partes, mas eu não preciso observar tudo. Vamos observar aqui por onde começa a ler. Aqui, ó, tá? Vamos observar aqui. Então, primeiro a dezena de milhar. Na dezena de milhar desse aqui, eu tenho 5, certo? E na dezena de milhar desse aqui, eu tenho 6. Quem é maior? É claro que é maior é o 6, então a boca vai ficar aberta para o 6, ó, certo? E fechada para esse daqui. Então, eu tenho aqui 53.985 menor que 63.985, entendeu? Assim você vai fazer com os próximos aí, observando essas informações de cada letra. A número 4, você vai observar essas fichas que estão aí e vai organizar elas, vai ordenar. Ordenar significa o quê? Vai colocar na ordem do decrescente e crescente, tá? A letra A está pedindo o quê? Crescente. O que significa crescente? Olha, a palavra está falando crescer, né? Crescer. Se está crescendo, vai começar pequenininho, vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez maior. Então, crescente é do menor para o maior. Eu vou começar pequenininho e vou crescendo. Então, vou pegar o menor deles aqui, no caso, né? O menor dessas fichas aí, que no caso aqui seria esse aqui, né? E vou crescendo. Quem seria o próximo maior dele? Depois o próximo e o próximo, certo? Então, como eu estou crescendo o número, eu vou usar esse símbolo aqui, ó. Menor que, tá? Porque eu vou começar pelo menorzinho. Aí vou colocar o número aqui. Número tal, menor que, número tal, menor que, número tal, e vou colocando na ordem, tá? Do menor para o maior. Aqui na letra B você vai fazer o contrário, você vai colocar
você vai ordenar 3 números que são maiores que 12.542 e menores que 21.139, usando o símbolo maior. Ou seja, preste atenção, você vai fazer os 3 números maiores, né, que 12.542, tem que ser maior que ele. E ao mesmo tempo, menor que 21.139, ou seja, que esteja entre eles, tá? Entre o 12.542 e entre 21.139. E aí você vai colocar usando o sinal do maior. Esses números, aí você vai colocar o número aqui, maior que. Aí esse número aqui, maior que. Vai colocar o símbolo entre eles, tá? E no caso, esse aqui você não vai colocar todos os números, você só vai escolher esses 3. 3 números que estão entre 12.542 e entre 21.139. Ele vai ser maior que o 12.000, né? Mas vai ser menor que o 21.000. Está entre eles, ok? Então é um caso de pensar, mas não é coisa muito difícil, não. Observando com atenção, vocês conseguem, tá? E lembrando sempre, a gente observa o quê? As casas. Nesse caso aqui, de ver quem é maior ou menor, sempre começamos pela casa onde a gente começa a ler o número, tá? Que, como a gente está estudando, seria a dezena de milhar primeiro. Se for igual, vai para a unidade de milhar, ok? E para continuar a aula 2, na atividade impressa, nós vamos com História e Geografia ainda falando sobre a Semana do Trânsito, ou seja, a segurança no trânsito. Então você tem algumas questõezinhas aqui, que quem assistiu o vídeo das outras aulas da semana passada, né, fez atividade, vai ficar fácil. Esse número 1 tá pedindo para você colocar aí, de acordo, né, com o que significa cada cor do semáforo, você vai colocar aqui se é a letra A, B ou C, né? O que significa o vermelho, o que significa o amarelo e o verde. Na número 2, você vai marcar a alternativa correta de acordo com a pergunta que está aí, tá? Tá falando aí, para atravessar a rua, quando não há um sinal de pedestre nem faixa, o que eu devo fazer, já que não tem nenhum sinal para me orientar? Eu passo correndo? Eu olho para um lado e para o outro? Eu passo entre os carros? Qual é a atitude mais correta? A número 3 é para você marcar se é verdadeiro ou falso, né? Só que com letra C ou letra E. C para certo e E para errado, tá? Então, se a atitude estiver certa, você vai colocar um C. Se a atitude estiver errada, você vai colocar um E. Por exemplo, devemos atravessar as ruas distraidamente, sem prestar atenção? É claro que isso é errado. Então, você vai fazer o quê? Vai colocar um Ezinho aqui, né? Porque é errado. E se for certo, você vai colocar um C. Nessa 4, você vai me escrever aqui, observando essas cenas. Na primeira cena, o menino que está sentado aqui, ó, ele está sem cinto. E esse outro está com cinto. Observe a cena e descreva. No caso de se houvesse um acidente com esses carros aí, o que pode acontecer com cada criança? O que pode acontecer com a criança que está sem cinto? Você vai escrever aqui. E o que pode acontecer com a criança que está com cinto, né? Sabendo-se que o cinto evita que o nosso corpo, numa parada brusca, né, uma parada de repente e forte, o nosso corpo vá para frente e bata em alguma coisa, porque ele segura a gente, né? Já se a gente estiver sem cinto, não tem essa proteção. Então, você vai explicar isso aí embaixo de cada cena, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.